Bom, entrando agora em tipos de risco, a gente vai falar sobre os quatro principais tipos de riscos, tá? A gente vai ver na literatura risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, e esse quarto que eu incluí, que é o risco operacional, não é normal a gente ver ele na literatura, tá? Mas eu acho muito interessante incluir, porque é um risco muito significativo para o investidor, principalmente o investidor pessoa física, tá? Isso aqui a gente vê com certa frequência no escritório. Então vamos começar pelo risco de crédito, tá? Um dos fatores que sempre estão envolvidos em investimentos é o risco. E um deles é o risco de crédito. Aqui a gente está falando no famoso calote, tá? Ele pode ser o calote do valor integral, daquilo que tu aplicou mais os juros que são devidos, ou só de parte, ou parte dos juros, ou parte do valor investido, tá? Aqui a gente vê exatamente o risco que a gente mais está acostumado a ver no nosso dia a dia. Esse aqui é o risco que a gente acompanha quando empresta dinheiro para o vizinho, esse é o risco que todo mundo conhece. É o risco de tomar um calote, o dinheiro que foi emprestado, né, investido, não voltar da forma como foi combinada, tá? O risco de crédito está presente principalmente em títulos de renda fixa, tá? Então, o risco que vai chamar atenção, o risco o qual a gente vai colocar à luz quando a gente falar em renda fixa é o risco de crédito. Aqui a gente está falando do CDB, do CRI, do CRA, da debênture, da LCI, da LCA, de todos aqueles produtos em que a gente é credor, em que a gente empresta o dinheiro para receber futuramente esse valor investido mais uns juros, tá? Passando do risco de crédito, entrando agora no risco de mercado. O que é o risco de mercado? Esse aqui é a oscilação no preço ou no valor de mercado do ativo. O risco de mercado, ele não está ligado à liquidez da empresa, como é o caso do risco de crédito, tá? Da solvência da empresa. Aqui a gente está falando de oscilação mesmo. Aqui a gente está falando do risco que permeia os investimentos em ações, o risco que permeia os investimentos em fundos imobiliários, tá? Quando a gente fala em risco de crédito, para facilitar o entendimento, para a gente se lembrar dele, pensa no gráfico, né? Quando a gente fala num gráfico de ações, a gente vê algo parecido com esse que foi exposto aqui. Ele começa caindo ou subindo, daqui a pouco ele sobe, anda um pouco de lado, cai, sobe, ele vai oscilando no período. Tá? Quando a gente fala de renda fixa, a tendência é que o gráfico seja uma linha reta. Por quê? Porque ele não tem risco de mercado, ele tem risco de crédito. De eu estava recebendo tanto até o momento que eu fiquei sabendo que eu não vou receber mais nada, ou que estão renegociando para me pagar um valor diferente daquele que estava andando. Tá? Então, quando a gente fala de risco de mercado, a gente está falando da oscilação do preço de um ativo, de bolsa, a gente está falando de fundo imobiliário, na vida da pessoa física, na vida real, vamos dizer assim. A gente vai ver o risco de mercado nos imóveis. As pessoas não avaliam isso, mas esse é um risco que existe quando a gente compra ou investe em imóveis. Tá? De em um determinado momento, o nosso imóvel que a gente comprou para investir ou algo desse tipo, ele está valendo um X, num determinado momento ele está valendo Y, seja ele para mais ou para menos, essa oscilação é o risco de mercado, tá? Quando a gente está falando em imóveis, a gente não vai ver o risco de crédito. Quando eu compro um imóvel para investir, e a minha ideia é vender ele depois com algum lucro, eu não tenho risco de crédito, não tem alguém que está me devendo alguma coisa, mas eu tenho risco de mercado. Outro risco que eu tenho quando eu compro um imóvel é o risco de liquidez. E o risco de liquidez é um risco que vai estar inserido em vários outros investimentos, tá? É no risco de liquidez que a gente vai encontrar alguns investimentos em renda fixa, alguns investimentos em ação, investimentos de diversas classes, tá? Então, se a liquidez é a capacidade de negociar um ativo de forma rápida a um preço justo, o risco de liquidez é quando isso não acontece, quando esse movimento é prejudicado. Então, vamos pegar um cenário onde eu tenha um imóvel e eu resolvo vender esse imóvel. Se eu colocar ele à venda a um preço justo, é de se esperar que eu demore um prazo para vender ele. Se eu colocar a um preço muito abaixo de um valor justo, vamos dizer assim, eu estou sofrendo com a deficiência na liquidez desse ativo. Eu estou trazendo à tona o meu risco de liquidez. Se o imóvel vale 1 milhão, eu coloquei ele à venda por 600 mil reais e consegui vender, ele não é um ativo líquido por causa disso.
porque eu não vendi a um preço justo. É importante que a liquidez seja algo que mantenha o preço justo do meu ativo. Então vamos pegar o exemplo de um carro. Tá? Um carro de 100 mil reais, se tu levar numa concessionária e ele estiver em bom estado, tu vai vender por 90% da FIP. Então um carro de 100 mil reais vai vender por 90 mil reais, vamos dizer assim. Então veículos são ativos com boa liquidez. Tu consegue vender ele rápido e por um preço muito próximo do justo. Imóveis já não. Quando a gente vai falar de liquidez, a gente tem três casos em que a gente deve ficar atento e que a gente vê ele acontecendo. A falta de liquidez acontece quando não há comprador pro ativo, né? Então, seria o caso, eu tenho um imóvel à venda, eu coloquei ele à venda a um preço justo, até abaixo do preço justo, mas dentro de uma variação adequada, e não tem um comprador. Ou se existe esse comprador, ele não chega até o meu bem, até a minha residência. Então, simplesmente não há um comprador. Esse tipo de falta de liquidez, esse tipo de risco, também acontece no mercado financeiro, tá? Quando alguns ativos sofrem um tipo de estresse, ou são pouco negociados mesmo, e realmente não tem um vendedor. Outra, outra, outra ocorrência, outra situação em que acontece o risco de liquidez é quando não existe uma referência precisa no valor do ativo. Então, quando a gente está falando de carro, quando a gente está falando de imóvel, a gente sempre tem, ou quase sempre a gente tem, uma referência precisa, né? A gente tem um vizinho que negociou há pouco o imóvel, a gente tem um outro vizinho que colocou à venda e está recebendo proposta. Quando a gente está falando de carro, a gente tem a tabela FIP, a gente tem negociações, a gente pode conversar com vendedores, eles vão nos dar uma aproximação, né, um preço referência para o nosso carro, mas muitas vezes os fundos de investimento, principalmente, têm dentro deles ativos que tu não consegue ter uma referência precisa do valor dele. Porque são ativos atípicos, daqui a pouco a gente está falando de um shopping. Qual o valor justo de um shopping center? Centralizado? Não tem como saber. Tu vai descobrir na hora de tentar vender, vamos dizer assim. Por esse motivo, é, alguns fundos precisam de um cuidado adicional, um cuidado ainda maior. Porque muitos ativos ali, eles não são marcados, né, na cota, eles não são avaliados por um preço de venda naquele exato momento. E por isso os fundos têm, às vezes, prazos mais longos, tá? Porque muitas vezes dentro dos fundos tem ativos que não podem ser vendidos às pressas por uma falta de referência, inclusive. Não é nem que não tenha comprador. É quando sentar para se negociar a venda daquele ativo, vai ter uma pessoa puxando para um lado, outra pessoa puxando para outro, e isso vai gerar alguma oscilação no valor daquele ativo. Um terceiro caso é quando a operação excede o volume normalmente negociado no período. É muito comum as pessoas perguntarem, principalmente em fundos imobiliários, qual é a liquidez, o quanto esse ativo é negociado em bolsa. Por quê? Daqui a pouco eu sou um investidor muito grande, isso é mais frequente em investidores grandes, tá? E eles compram ativos em quantidades que, se ele quiser vender toda a sua posição, ele vai estar negociando um volume muito grande. Ele vai estar vendendo muito desse ativo. E isso pode mudar o preço. Então, imagina que eu tenha 3 apartamentos em um prédio. E eu queira vender os 3 apartamentos no mesmo dia. Vamos supor que seja um complexo muito grande. Eu falo com as imobiliárias, eu encontre um, dois, três compradores, talvez dois compradores, mas eu quero vender 3 imóveis. Provavelmente o primeiro e o segundo eu vou vender ao preço que eu quero. O terceiro, eu já vou ter que jogar o preço para baixo para conseguir achar o terceiro comprador. Então, o que, que aconteceu? Eu vendi mais do que o mercado está acostumado a negociar naqueles imóveis no período de um dia, vamos dizer assim. Então, esses são os três casos em que a gente vê o risco de liquidez acontecendo na prática. Quando não tem um comprador, quando a gente não consegue fazer uma referência precisa para qual o valor daquele ativo, né? Ou então quando a gente está tentando negociar mais do que é o normal. Os fundos de investimentos, eles cuidam muito isso, principalmente o segundo e o terceiro caso. O segundo caso, porque muitas vezes tem produtos atípicos, e o terceiro caso, porque muitas vezes eles movimentam volumes financeiros importantes. Agora, a pergunta que é muito importante se fazer: como eu vou me proteger de um risco de liquidez? E como eu vou, e como ele surge no mercado, né? Como é que a liquidez é conversada dentro do mercado?
Bom, sobre como a liquidez é conversada dentro do mercado, cada produto a gente tem que se atentar em qual é a sua liquidez. Quando a gente está falando numa renda fixa, um CDB, por exemplo, quando a gente empresta dinheiro para um banco, eles vão ser tratados como a liquidez no vencimento. Vocês vão ver na plataforma que vocês utilizarem essa expressão, liquidez no vencimento, ou então carência no vencimento. O que isso significa? Tu vai ter a liquidez garantida, né? Tu vai ter a saída, vamos dizer, lá no vencimento, quando esse título encerrar o seu prazo de duração. Ah, e o que acontece se eu tentar vender ele antes? Daí eu corro o risco de sofrer com a liquidez. Quem for me dar a saída pode me penalizar por isso. E tu vai ver fundos de investimento que eles vão colocar ali prazo para cotização, né? Que seria o prazo para ser marcado a nossa posição no fundo e automaticamente a gente receber o resgate um dia, 2 dias depois. Nos fundos são avisados ali na lâmina qual é o prazo de resgate, qual é o prazo de cotização. Tem fundos que são D0, que a gente chama, então, se eu pedir até um determinado horário, no mesmo dia eu recebo. Tem fundos que são prazo D+1, se eu pedir hoje eu recebo amanhã. D+10, se eu pedir hoje eu recebo daqui 10 dias, e assim por diante. Tem fundos que rodam até 360, 520, 720 dias, tá? Tem fundos realmente de menor liquidez. E por que que esses fundos operam dessa forma, 350? Que eles têm ativos dentro da carteira deles que sofrem, entre aspas, um risco de liquidez. Então, quando eu estou dentro de um fundo e o gestor fala que o meu resgate é em 360 dias, o que ele fala? Eu coloco esse prazo de 360 dias para proteger o cotista. Porque quando alguém pedir para sair, eu tenho um ano para levantar, né, para conseguir ou vender ativos ou trazer novos investidores para entrar no lugar. Eu tenho um ano para fazer isso. Porque eu não quero ter que sair correndo para vender um produto, um ativo que eu tenho ali dentro, que ou ele não tem comprador de fácil acesso, ou ele é atípico e a negociação vai levar meses para acontecer, ou porque eu preciso de um ano para zerar a minha posição em algum ativo desse. Então, os fundos, eles trabalham com prazo de resgate definido por causa disso. É olhando o que eles têm na carteira deles para conseguir dar saída para quem quer sair. É muito importante isso. As pessoas às vezes reclamam de fundos com prazos longos de resgate. O prazo longo do resgate é para proteger o cotista. Se tu entrou num fundo e tu fica nele por 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 2, 3 anos, tu foi mais tempo um cotista do fundo do que alguém que está saindo do fundo. Então, por mais vezes esse prazo de um mês, 60 dias, 90 dias, por mais vezes ele te beneficiou do que ele te, entre aspas, prejudicou. É importante que esse prazo de resgate seja entendido pelo investidor como algo para proteger o próprio investidor. Imagina se tu entra num fundo e o fundo seja um fundo de shopping, vamos supor. É um fundo aberto, todo mundo aloca o dinheiro, esse dinheiro é alocado em ativos dentro de do mesmo shopping center, tá? Lojas ali dentro. E eles vão fazendo o trabalho dentro dessas lojas. Se acontece de um outro investidor muito grande solicitar o resgate, a gestora, o fundo, vai precisar vender tudo às pressas, se o resgate dele for curto, se o prazo de resgate dele for curto. Isso vai te prejudicar, tu que está dentro do fundo. Então, é bom se atentar a isso. E como a gente se protege de sofrer com risco de liquidez? A gente vai se proteger de sofrer com risco de liquidez, estando com a nossa liquidez da carteira de forma geral adequada. Como assim? Uma parcela que a gente entende que a gente pode usar num prazo curto, com ativos ali dentro que tem uma boa liquidez. Uma parcela de ativos com baixa liquidez, uma parcela com média liquidez. A liquidez da nossa carteira de investimento, a liquidez dos nossos ativos, dos nossos valores, precisa estar adequada às nossas demandas, assim como a liquidez de um fundo precisa estar adequado aos ativos que eles têm. Então, se tu é uma pessoa que facilmente precisa resgatar dinheiro para cobrir custos da tua vida pessoal, para cobrir algum custo que tu já programou que vai acontecer, tu tem que ter mais liquidez, para que a liquidez nunca seja um problema para ti. Na maior parte das vezes, a liquidez é um problema da pessoa física, não do investidor. Então, é a pessoa, né, na vida dela, na vida pessoal dela, demandando recursos e a sua carteira de investimento, e essa pessoa na posição de investidor,
não preparou a carteira para esses resgates que precisam ser feitos. Então, eu vejo muitas pessoas se preocupando com o prazo de resgate do fundo ou com a liquidez de um fundo imobiliário, sendo que na maior parte das vezes o resgate não acontece por insolvência ou mudança de expectativas com relação ao investimento, e sim a vida pessoal dessa pessoa demandando recursos. Então, o primeiro passo para a gente se proteger do risco de liquidez é a gente não se colocar em posição de necessitar dos recursos daqueles produtos que não possuem liquidez. Perfeito? O quarto e último risco que eu quis incluir aqui foi o risco operacional. É a possibilidade de ocorrência de perda resultante de falha, deficiência ou inadequação de quaisquer processos que a gente venha a definir, a gerar como necessidade. Então, o que que é isso, tá? Aqui a gente vê aquela expressão famosa que é o dedo gordo, né? Isso a gente vê com muita frequência. O próprio investidor vai comprar uma ação. Ao entrar lá no home broker, né, pelo celular, pela plataforma, no computador, ele vai lançar uma ordem de compra de 100 ações de Petrobras. No que ele vai digitar, ele não digita 100, ele digita 1.000 e ele envia a ordem. Se ele tem margem na corretora, essa ordem vai ser executada. Se não perceber que ele executou essa ordem, ele pode ficar posicionado por um prazo indeterminado, até que ele descubra que ele está posicionado dessa forma. Um outro erro muito frequente é a pessoa vender ao invés de comprar. Achou que estava comprando e acabou vendendo. Como no mercado de ações tem muitos códigos, né? As ações são negociadas com seus tickers, que a gente chama, né? Que é aquela, por exemplo, PETR4, BBAS3. É muito fácil de daqui a pouco a pessoa comprar um ativo achando que é outro. COSAN com CSN, são diversos, ou então comprar Petrobras 3 e ele queria comprar Petrobras 4. E são vários desses riscos que podem ocorrer. Como a gente reduz a chance desses riscos? Geralmente, tendo experiência nas operações, ou então delegando para pessoas que estão acostumadas a fazer essas operações. Eu quis incluir esse risco, porque ele é muito frequente e ele pode não ser simplesmente, Matheus, mas eu não vou operar na bolsa. Então, eu tenho menos risco operacional, sem dúvida, de reduzir o teu risco operacional, mas tu ainda tem o risco de daqui a pouco investir em um fundo achando que era outro, ou sem perceber que existia um prazo de resgate. E agora, quando solicitar resgate, tu vai receber de acordo com aquele prazo. Então, tu pode ter, entre aspas, travado um valor significativo por um prazo muito longo. Então, toda aplicação demanda uma operação, um trabalho operacional, e esse trabalho operacional, sim, tem risco de falha, né? Tem risco de algum procedimento incorreto. Então, esses riscos acontecem nas empresas também, acontece com o investidor pessoa física, pessoa jurídica, e ele pode ser mitigado dessa forma, com experiência e com a ajuda de algum profissional que está mais acostumado e tem seus processos de conferência e verificação. Então, para concluir sobre como se proteger dos riscos, a gente já falou sobre o risco operacional, a gente já falou sobre o risco de liquidez, sobre o risco de crédito, pessoal. A gente pode mitigar, reduzir nossos riscos, entendendo a operação das empresas e daqueles ativos que demandam crédito, né? Então, quando for comprar um CDB, entendendo quais são os riscos que envolvem um empréstimo de valores para instituições financeiras, ou quanto o FGC pode me proteger quando vou comprar um CRI, um CRA, perfeito, não estou emprestando dinheiro para o mercado, para uma instituição financeira, estou emprestando dinheiro direto para empresas. Como é que é a solvência dessa empresa? No risco de crédito, tu vai reduzir o teu risco de crédito ou adequar ele, né? Porque às vezes tu não quer reduzir o risco de crédito, tu quer ganhar mais dinheiro correndo mais risco de crédito, né? Então, entendendo a operação da empresa, vendo qual é a nota, o rating dessa empresa perante as empresas que fazem essas auditorias, entendendo se está adequado aquele risco ao retorno que está sendo expressado, que está sendo ofertado, né? Com relação ao risco de mercado, a gente está falando de volatilidade, né? A gente está falando daquela oscilação do gráfico que a gente olhou ali, as ações subindo, descendo. Como a gente se protege do risco de mercado, é um pouco da mesma forma que a gente se protege do risco de liquidez. É não precisando dos valores no momento de baixa. Ou então criando algumas estruturas para que eu reduza essa volatilidade da carteira. Como assim?
Se eu tenho uma carteira mais diversificada, a expectativa é que a volatilidade da minha carteira como um todo reduza. Então, se eu tenho uma posição dolarizada e uma posição não dolarizada, quando o dólar dispara, provavelmente seja relacionado a alguma depreciação do real. Então, um lado da minha carteira foi para frente, o outro lado foi para trás. Então, isso reduziu um pouco a volatilidade, esse risco de mercado geral da minha carteira. Então, a forma da gente se proteger do risco de mercado, dessa volatilidade, é ou criando uma carteira que reduza essa volatilidade, ou então, né, e também, na verdade, nos programando para que a gente não demande dos valores em momento inoportuno, em momento que não deve ser feito resgate, não deve ser negociado. Talvez até a gente pode se beneficiar se nós tivermos a liquidez necessária para no momento de estresse do mercado eu conseguir entrar comprando, eu conseguir fazer compras em momento de bolsa abaixo da média, ou então no momento, e fazer as vendas no momento de bolsa acima da média, né? Fazer essa movimentação da carteira.